Aí está gravando. Pode começar. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, O Diabo e a Igreja, escrito por Caibar Schutter, o nosso patrono, em 1914, 15. Foi na época, uma defesa que ele fez do Espiritismo frente aos ataques terríveis que a Igreja Católica fez. Então nós estamos no capítulo 6, a excomunhão. Vamos ver o que é que Caibar Schutter diz sobre a excomunhão. Diz ele: o reverendíssimo padre do Bispado de São Carlos não se satisfez em amedrontar suas ovelhas com o diabo. Foi além, ameaçou-as da excomunhão, caso elas favoreçam o espiritismo. Nos casos em que se nega a existência do inferno, entre aspas, diz a comunicação do bispado, a eternidade das penas dos condenados ou qualquer das outras verdades dogmáticas da Igreja. Então, pelo que se pode concluir, diz Caibar Schutter, que a Igreja de Roma a ninguém condena por deixar de praticar as verdades verdadeiras como amar o próximo, porque com isso pouco a Igreja se incomoda. As labaredas eternas estão reservadas àqueles que tiverem a audácia de descrer dos dogmas, artigos de fé, que dão o numerário aos seus ministros. Não é o pobre rabiscador destas linhas quem está dizendo isso, diz Caibar. É o jornal do Bispado de São Carlos. É o bispo que autorizou a publicação do artigo do padre. Mas o que vem a ser a excomunhão? Caibar diz, é a execração do espírito que não pode compreender as coisas que são de Deus. A excomunhão é o ódio. O ódio é o adversário da caridade. Logo, a excomunhão é o Satanás, porque Deus é caridade. Diz Tiago, em sua Epístola Universal, capítulo 3, versículos 10 a 12, que uma fonte de um mesmo manancial não pode deitar água doce e água impura, e que de uma mesma boca não pode partir a bênção e a maldição. Diz João na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, Deus é a luz, e se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. No capítulo 2, versículo 9, acrescenta João, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, está agora em trevas. É claro, diz Caibar, que quem excomunga não pode amar. Quem não ama forçosamente aborrece. E quem aborrece a seu irmão não pode amar a Deus, segundo nos diz João Evangelista, capítulo 4, versículo 20. Quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A excomunhão, a maldição, como o diabo, é outra arma da qual usa o clero para atemorizar ignorantes. Direto, Caibar não brinca. A excomunhão não é uma prática evangélica, muito pelo contrário, é completamente oposta ao espírito do cristianismo. Se não, vejamos. Sendo perguntado a Jesus qual a verdadeira religião, respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto consiste
toda a lei e os profetas. Lê-se no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28, que Jesus, instruindo seus discípulos, disse-lhes: bendizei aqueles que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Num tópico do Sermão do Monte, proferido pelo Divino Mestre, segundo narração de Mateus capítulo 5, versículo 44, lê-se textualmente: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Apóstolo Paulo, doutrinando os romanos, diz: abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. O mesmo, querendo demonstrar com as obras o que disse com palavras, acrescenta: trabalhamos obrando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Então, antes de continuarmos, veja bem, ele está mostrando para nós como é que eu vou daqui falar para a gente amar a Deus e amar ao próximo, e ao mesmo tempo eu vou excomungar, vou semear ódio. Tem alguma coisa errada, porque o Cristo não fez isso. O Cristo, ao contrário, ele não aceitava os hipócritas que agiam desta forma. Não é verdade? Então nós temos que ficar bastante atento para isso. Excomunhão é contradição ao próprio cristianismo. E veja o que ele diz mais aqui, o Caibá. Ele diz o seguinte: para que prova mais patente de ser toda amor, humildade e perdão, a doutrina do Cristo, do que o testemunho que nos oferece Jesus Cristo, implorando o perdão de Deus para quem? Para os seus algozes. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é preciso dizer mais para que fique patente que a igreja de Roma é a igreja do anticristo. 1914. Anticristo quer dizer contra o Cristo. E para constatar que a igreja dos papas é a antítese da do Cristo, basta lembrar que Jesus manda amar e perdoar os inimigos. E no momento da sua desencarnação, o Divino Mestre pediu ao Pai o perdão para os seus algozes, para nos mostrar a verdadeira lei que ele exemplificou. Ora, a igreja de Roma excomunga aqueles que não creem nos seus dogmas absurdos, manda odiá-los e pede a Deus a condenação perpétua para os seus inimigos. Vejam só. E agora, como ficamos? Nós que viemos muitas encarnações dentro desta igreja. Mas por que ficamos aqui? Porque tínhamos preguiça de ler, de perguntar, estávamos, melhor dizendo, acomodados naquela situação. Deixa como está para ver como é que fica. Tá bom assim. Agora não, meus amigos. Nós estamos tendo a oportunidade de, com o advento do Espiritismo, conhecer a verdade. O próprio Cristo diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos amanhã alegar ignorância. Ah, eu não sabia. De onde é que estava isso? Como costumeiramente ouvimos nos Espíritos. Nossa, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Sutilmente a gente pergunta: você teve interesse? Você procurou? Você quis saber? Não. Está em nossas mãos. O Pai nos ama. O Pai não nos obriga a nada.
Ele nos permite a tudo, mas tem as suas leis. Vamos segui-las ou não? Pelo menos vamos entender as leis. Que leis são essas? Onde eu estou inserido? O que eu estou fazendo aqui? Esse mundo é único ou tem outros? Como se dá essa interação, esse relacionamento? Então veja, está como o Espiritismo diz, em nossas mãos. Excomunhão é contra o que o Cristo ensinou. Comentários, perguntas? Veja que não é como a gente, quando pega para ler as coisas, a gente tem que pegar com muita vontade, de entender, e não um romance. Não. Temos que parar, refletir. Poxa, mas por que ele pôs excomunhão? Ele colocou aqui que aborrece. Por que ele não falou que deixa feliz? Se a igreja diz que tem que fazer excomunhão. Enfim, nós temos que raciocinar. Não é verdade? Está em nossas mãos, hein, gente? O que vamos fazer? Não estou aqui para criticar a igreja e falar que não presta. Nada disso. Todas as igrejas são interessantes de acordo com o nível evolutivo de cada um. Mas, neste momento, 1914, quando a igreja assintosamente era contrária ao Espiritismo, a ponto de dizer que excomungaria todos aqueles que fossem tentar entender o Espiritismo, opa, aí tem a coisa feita na marra. Na marra nada é válido. Tem que ser tudo dentro da lógica e da razão. Submeter ao crivo da razão. Passou, é válido. Não passou, deixa de lado. E aqui a lógica diz que não tem sentido. Vocês concordam? Bom, é isso. Então vamos em frente, mais um capítulo. Capítulo 7. Luz e trevas, o temor e o terror. Engraçado. É muito comum nós, veja como está cristalizado na nossa mente, conversando com espíritos, mas você não tem medo de falar com o espírito? Gente, qual a diferença? Falar com o espírito ou falar com o humano? É um grande problema que a igreja colocou na nossa cabeça. É um negócio diferente. O mundo espiritual não é nada diferente, simplesmente continua. É o que eu digo sempre, picareta aqui é picareta lá, bandido aqui é bandido lá, vagabundo aqui é vagabundo lá, bom aqui é bom lá. Ou vocês acham que o simples fato de morrer muda a chavinha, eu me torno santo? Gente, aí é ilusão pura. Isso não existe. Nós já estamos há muito tempo partindo da simplicidade para evoluir, de repente eu morri e virei santo. Opa! É querer que Deus resolva os problemas que eu tenho que resolver. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então vamos ver o que diz aqui. Luz e trevas, o temor e o terror. Pode haver luz nas trevas ou trevas na luz? Pode haver ódio no amor ou amor no ódio? O que é luz? São trevas. A luz é o clarão das verdades eternas, iluminando as consciências. Não é essa luz que nós estamos falando. É a luz, a iluminação da alma. As trevas são a negação, a repulsa de tudo aquilo que é nobre e santo, de todo o bem, de tudo que é belo. A ignorância é treva, assim como a superstição e o fanatismo são os desvarios em que a alma se debate nos grilhões do temor e do terror. Vocês percebem? Olha, a ignorância é treva. Por que é treva? Não permite absolutamente nada. Mandaram eu pegar esse martelo e bater na cabeça. Ué, mas ele é tanta treva que não pergunta, mas por que eu estou batendo? Para que eu estou batendo? Mandaram bater, eu estou batendo. Isso é treva, isso é ignorância total. Então, a ignorância, repetindo, é treva, assim como a superstição e o fanatismo são desvarios, loucura, em que a alma se debate
nos grilhões do temor e do terror. Por que nos grilhões se debate aí? Há quanto tempo nós estamos parados, pouco evoluindo dentro das concepções que nós assimilamos como verdades? O exemplo mais horroroso que nós tivemos disso que eu acabei de ler foi o que nós fizemos com Cristo. Ele veio trazer o amor para nós, mostrar como é. O que nós fizemos? Nos remos na cruz, matamos o Cristo, assassinamos o Cristo. Por quê? Estávamos na ignorância das trevas. Deixa como está, cristalizado, é assim, é desse jeito. Não paramos para pensar, meus amigos. Fomos usados, como até hoje se usa, como massa de manobra. Marionetes na mão dos que estão no comando. Chega. Olha a importância da educação. Que a educação faz com que as pessoas leiam. E ao ler, alarga a amplitude do conhecimento. E nunca mais a mente volta ao que era antes. E ao ampliar o conhecimento, o nível de qualidade vai mudando. O nível de relacionamento vai mudando. É apagar as trevas, senão nós não conseguimos, como diz o Caibar aqui, buscar o belo, buscar o bem. Não conseguimos, gente. E aí ele pergunta, pode haver luz onde há temor? Pergunta, pode haver luz onde eu estou aqui com medo? Olha aí a assombração, o espírito, a alma penada. Pode haver luz? Não, porque não há equilíbrio. Eu digo não a luz material, a luz interna, a luz interior. Não há equilíbrio. Não há. E aí o evangelista João diz, na caridade não há temor, porque o temor teme a pena, e o que teme não está perfeito em caridade. João capítulo 4, versículo 18. A caridade é o vínculo da perfeição, diz Paulo. E o sacerdócio romano demonstra que a sua igreja não é o vínculo da perfeição, pois impõe o quê? O temor do diabo e o temor das penas eternas aos seus seguidores. O diabo vai te perseguir, cuidado, hein? Você morrer, você vai ficar eternamente no fogo do inferno. Que isso? Que isso? Deus não nos criou para isso, gente. O que nós fazemos se eu assassino uma pessoa? Eu vou ter que cumprir a pena aqui que a sociedade vai me impor. Aqui, na matéria. E na continuidade no mundo espiritual. Amanhã eu vou passar pelas mesmas coisas que eu fiz esta alma passar. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, por que eu vou excomungar? Eu fiz uma coisa errada, eu vou para as penas eternas, o diabo vai estar comigo. Quem é o diabo? Somos nós mesmos, no momento que estamos com o ódio dentro de nós. Esses são os verdadeiros diabos. Mas aquele diabo que Deus criou o diabo, Deus criou o bem, Deus criou o mal, não existe. Deus só criou o bem. O mal é obra nossa. Não existe. É coisa que um dia vai desaparecer dos anais aqui do planeta Terra. Tem que desaparecer na evolução, conforme vai mudando na sua elevação espiritual. E continua Caibar dizendo o seguinte: não é a fé em Deus e o amor ao próximo que predominam na igreja dos papas, mas, repetindo, o temor do diabo e o terror do inferno. O véu negro que inibe a criação de glorificar o Criador. Veja como é considerar a nossa cabeça menor do que um grão de mostarda, gente. Não, cuidado que o diabo vai te pegar. Que diabo vai pegar? Eu sou responsável pela minha vida, assim como cada um dos senhores. Que caminho eu vou seguir? Está em minhas mãos. Qual é o modelo e guia? É o Cristo, ele veio aí.
nos ensinou, deu o Evangelho, deixou o maior manual de sociologia, do que vocês quiserem, sociologia, psicologia, relações humanas, o que vocês quiserem. É o único, é o completo, que é o Evangelho. Basta seguir. Mas entender o Evangelho, como diz o doutor Inácio Ferreira, entender, pôr aquilo dentro da gente. A gente lê, tá bom, depois eu vejo. Sempre vai depois. E aí o que acontece? As trevas estão aí. As trevas interiores. Porque falta essa ligação com o plano elevado. Continua Carvalho. Diz o padre, no número 26 do seu jornal, as causas cooperativas do Espiritismo. Quer dizer, o Espiritismo acontece por quê? A ignorância, porque as pessoas que vão para o Espiritismo ignoram as verdades fundamentais do cristianismo. A cobiça que leva muitos a prestar o culto ao bezerro de ouro, adorando o Deus Mamon, o dinheiro. E Cristo diz claramente, não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. E tem mais uma ainda, mais uma consideração. Vou repetir. O padre diz no jornal que as causas que levam as pessoas ao espiritismo: a ignorância por desconhecimento do cristianismo, a cobiça por buscar o ouro, porque indo no espiritismo vai conseguir dinheiro rápido. E a terceira é a vã curiosidade de ver e ouvir coisas novas, de presenciar maravilhas sem atenderem que o demônio é o autor delas. Meu Deus do céu. Como o demônio é o autor delas? Como é fácil manipular pessoas. É só começar a repetir uma mentira. Nós tivemos esse exemplo na nossa política. Ficar repetindo uma mentira que se torna uma verdade. Isso aconteceu recentemente. Vivemos isso, gente. Então é fácil manipular as pessoas, quando as pessoas não querem buscar o conhecimento. E aí Carvalho diz, vamos examinar cada uma dessas hipóteses católicas. Primeiro, a ignorância das verdades fundamentais do cristianismo. O verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, não pode ignorar as verdades fundamentais do cristianismo, que são a crença na existência de Deus e a adoração ao Supremo Criador em espírito e verdade. Mas a crença racional na imortalidade da alma. Racional, tem fundamento. E não essa aí, morreu, vai dormir lá, vai ficar no fogo do inferno, vai ficar no limbo aí, esperando, não sabe o quê. Gente, nada disso. O que mais? A crença de uma religião única, eterna e irrevogável, que deve unir todas as criaturas ao seu Criador. Religião que não pode ser outra senão a caridade, praticada material, espiritual e moralmente. Veja, 1914, o Chico não tinha, acho que nem nascido ainda. Está falando da caridade. E o Chico, o que falou? Se o Espiritismo tivesse dito que fora do Espiritismo não tem salvação, ele era o primeiro a ter caído fora. Mas se falou que era a caridade. Fora da caridade não há elevação. Então ele ficou, aceitou. Eu acho que foi em 1910 que ele nasceu. Eu não tenho certeza. Foi. 10? Então, tinha 4 anos aqui, estava começando as suas manifestações mediúnicas. Aí, esses princípios fundamentais, nosso Senhor Jesus Cristo resumiu na frase: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto consiste a lei e os profetas. Então, vejam, era fácil falar. Imagine, 1914, qual era o nível de conhecimento da população?
escolas, muito poucas. Como é que era? Fazia o que o padre mandava. Ele determinava, vocês têm, a turma fazia. Hoje alguém faz o que ele determina? Hoje alguém faz o que o pastor determina? A não ser que seja fanático. Mas se for uma pessoa séria, não vai fazer. Ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai dizer, mas por que eu faço a você? Os ensinamentos não dizem que é para fazer isso. Então, continuando. Vejamos agora como chegar à conclusão da verdade fundamental. Estudando a criação, estudando a criatura para obtermos o raciocínio lógico de que, como não pode haver criador sem criatura, também não pode haver criatura e criação sem criador. Passemos à verdade seguinte. Para estudar a alma é preciso estudar o corpo. Observar o constante fluxo e refluxo da matéria que se agrega e que se desagrega e que constitui o homem carnal. Estudar a vida, estudar a morte, penetrar finalmente no domínio do acima do sensível, suprassensível, isto é, fazer funcionar em nós o sentido espiritual que nos guia às descobertas do aparentemente incognoscível, ou seja, aparentemente é coisa que não existe, mas existe, que se torna então conhecido quando na pesquisa aplicamos os métodos indutivos da ciência. Examinar, observar, experimentar, raciocinar, meditar e orar. Provocar, portanto, a aparição, a manifestação destas almas que a religião nos diz que são imortais, nada mais é do que estudar a religião, para podermos obedecer seus preceitos, crendo sinceramente nas suas verdades fundamentais. E por último, admitimos como verídica, irrefutável, sem a qual não pode haver ordem, amor, fraternidade e, portanto, união familiar e social. Então vejam, se nós não usarmos a razão, não usarmos a lógica, não pesquisarmos, não discutirmos, não lermos, não estudarmos, nós não avançamos. Continuaremos a ser marionetes, repito o que eu já disse há pouco, massa de manobra na mão daqueles que estão no poder. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer a partir de agora? O que nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Estudar. Usar a massa cinzenta. Não deixar que ela seja substituída por outras massas aí menos apropriadas, como acontece com muita gente. Então vamos trabalhar para que a gente conheça as coisas. Discuta. Tenha base. Não ser como sempre fomos no passado. Ah, o Mário gosta disso, eu também vou, não vou perder tempo. Ele já leu, tá bom. O Mário é o Mário, eu sou eu. Pedro é Pedro, e assim cada um de nós é cada um de nós. Nós não caímos de paraquedas, aqui estamos para passar por uma aprovação. E essa aprovação inclui desenvolvimento religioso. Principalmente porque ele vai nos ligar à nossa origem. E não passar como muitos de nós já passamos em outras existências, simplesmente apático, não querendo saber de nada, olhando só para o chão e absolutamente para mais nada. Todos estão sendo chamados neste momento para dar o que tem de bom no coração. E o que é que nós estamos vendo, gente? Guerras, assassinatos, mortes. O que essa turma imagina que vai acontecer? São donos da verdade? Os políticos roubando assintosamente, achando que tudo isso é brincadeirinha de criança. Isso vai ter um custo altíssimo, meus amigos e amigas. Isso não vai ser brincadeira. Está aqui tudo isso para nós aprendermos, discutirmos, melhorar o relacionamento e não fazer com que haja separação. Tem que haver agregação. Cristo foi claro há 2000 anos. Há 2000 anos.
Como diz o doutor Inácio, há 45 bilhões de anos o Cristo recebeu das mãos do Pai a nuvem que saiu do sol para criar a terra. Cristo recebeu. Olha a idade desse Espírito. E nós aqui, gente, e nós aqui, simplesmente não levamos a sério o que ele demorou todo esse tempo para chegar aqui, pessoalmente veio, ensinou para nós. Ah, ele é um revolucionário. Que isso, gente? É pensar muito pequeno, é mostrar que a nossa cabeça não está pensando, está olhando para o chão, não quer olhar para cima. Perguntas, comentários, vamos lá, meus amigos. Que o nosso tempo está esgotando. O tempo está E passando. não estamos aproveitando. Será que teremos outra oportunidade? Ah, não. Eu acho que não também. Já tivemos 50, né? Tivemos N encarnações. Não, mas então, eu tinha medo. Nossa. Tive uma reunião no plano espiritual. Tinha mais 50 anos, né? 50 anos a partir de 69. Tivemos uma prorrogação. Tem uma prova, acho que está piorando, mano. Isso mesmo. Essa guerra na Síria, pelo Não amor de tem Deus. sentido. Nós outro dia, num trabalho mediúnico, conseguimos falar com um espírito, um professor que desencarnou na guerra na Síria. Desesperado. Pelo amor de Deus, acabem com essa guerra. Não justifica todas essas pessoas morrendo. Não é brincadeira, não. O tempo não se esgotando, Está né? esgotando, 19, nós estamos em 16 já. Quase 17. E as coisas acontecendo, né? E o homem parece que não acorda, né? Acorda, está difícil. Está difícil. Complicado, senhor Pedro. É de lastimar a nossa situação atual. Da humanidade, né? A humanidade terrestre. Digo, a nossa, no geral, A humanidade terrestre está é complicadíssima. lamentável. É lamentável. Está todo mundo, a maioria, 99%, eu diria, está apegado à matéria. Veja, o doutor Inácio diz no livro, 75% dos que desencarnam voltam para o mundo espiritual, não tem nem noção de que lá chegou, voltam para cá, não tem nem noção que estão aqui. Por quê? Não querem estudar, não querem discutir, não querem falar de morte. Não, morte, credo! A morte é um fenômeno natural que todos nós já passamos N vezes e passaremos outras N vezes ainda. Medo da morte? Por que medo da morte? Para morrer não dói. Morte não tem dor. Simplesmente você está aqui e de repente está no outro nível. E daí? Qual é o problema? Você mudou? Virou santo? Não. Se é bandido aqui, continua bandido lá. Não vai mudar nada. Mas temos que fazer um balanço do que realizamos aqui, do que viemos fazer e do que não fizemos. Aí haverá choro e ranger de dentes, como disse o Cristo. Então está em nossas mãos. Nós entramos nessa onda aqui das igrejas, queremos, deixa quieto, deixa como está para ver como é que fica, e perdemos o nosso tempo. Está em nossas mãos, Com certeza. está nas mãos de cada um de nós o que vamos fazer do nosso futuro, meus amigos. Ficar aqui ou vamos para o planeta primitivo? Uma ideia. Pois não, Pedro. No Evangelho do Chico, fizeram uma pergunta para ele. Como é que estão os espíritas? Como é que estão os espíritas do lado de lá? Do lado espiritual. Lamentável. Olha aí. Resposta, Evangelho do Chico. resposta do Chico. Estado lamentável. Tem a página, eu já estou cansado. Porque conhecem, né, Pedrinho? Quem conhece mais. Aquele mundo que for dado, nesse mundo será exigido. Gente, a tribuna é coisa seríssima, senhor Valdir. Muito. Seríssimo de quem Muito. fala. Muito. Se não regaçar as mangas. Porque quem fala é o primeiro que escuta, né? É o primeiro que escuta, é isso aí mesmo. Eu sei. E geralmente dá para, tem que fazer. Por isso. E às vezes não faz. Para mim é a resposta a pergunta do Chico. É isso aí mesmo. Mas você sentar ali, não. Blá, 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 blá. É verdade. Cadê suas obras? As nossas. A prática do bem. Cadê as nossas obras? Onde é que estão? Gente, puxada de orelha, aquele E o livro dos Espíritos é claro, né? Quanto devemos trabalhar?
no limite das nossas forças. A gente trabalha aí, a gente não para. Né? Penso que Aquela historinha achando que agora eu vou morrer, vou a descansar. nossa política é nossa. Não é, dele? Vou descansar. Ah, meu Deus do céu. Não é isso, Marco? Vamos descansar. É como fez exatamente como fez o André Luiz. Quando chegar lá, pegar a vassoura e começar de novo, lá de baixo. Com a vassoura na mão, né, Álvaro? Mas ele não estava gostando da vida, não tinha outra. Mas teve que Mas gostar. teve que gostar. Teve. Está nas nossas mãos, meu irmão. E ele não era espírito. E ele não era espírita, é isso aí. Mais perguntas, comentários? Então tá bom. Eu agradeço. Essa turma ele foi assistido, né, mãe? Pela mãe, a mãe dele tinha um mérito muito grande. O que a mãe que influiu é brincadeira, né? Muito, Para isso também abraçou a causa, né? Se acreditou, né? É isso aí. Sei lá. Os espíritos em volta dele, né? É. A dona Laura, A Narcisa. Narcisa. Coisa. Então tá bom, meus amigos. Muito Isso. obrigado a todos. Saúde e paz. E no próximo encontro vamos falar sobre o capítulo 8, a História de Estevão. Muito obrigado a todos. Esteve grande.